לא שאותנו תהיה מבשל. Shabbat Shalom, nós somos a congregação Moreshet Yeshua, daqui de Salvador, Bahia, localizada aqui no bairro de Campinas de Brotas. Estamos estudando hoje a Parashá Bamidbar, né, que é a primeira porção do livro do mesmo nome, conhecido também como Números. Hoje são 5 de Sivan, ou seja, estamos a um dia da festa de Shavuot, que começa logo mais ao pôr do sol. Shavuot do ano de 5.782. Eu vou aqui chamar o Lorisvaldo, que vai ministrar para nós uma reflexão sobre a Parashá Bamidbar dessa semana. E vamos pedir ao Eterno que abençoe nosso irmão Loris com entendimento. Adonai, em nome de Yeshua, abençoa teu filho nessa hora. Traz revelações novas, usa a boca dele como a tua boca no nosso meio, que ele seja o teu profeta no nosso meio, para trazer, Pai, luz sobre a porção estudada durante essa semana que termina hoje. Abençoa, Lorisvaldo, com sabedoria e entendimento e abre o nosso coração para entender e receber a tua instrução. Em nome de Yeshua, amém. Obrigado, Rosh. Shabbat Shalom. Um momentinho. Prontinho, fazendo alguns ajustes para que o slide possa passar corretamente e você possa acompanhar de casa, já que a gente coloca todos os textos que a gente utiliza nos slides para facilitar, para ter um estudo mais facilitado. Hoje estamos estudando uma parashá que traz um simbolismo muito grande. Quando falamos de deserto, no deserto, a gente vê e a gente pode extrair muita coisa. E já foi extraído em todas as outras paraxás que a gente falou a respeito disso, que tinha tema deserto. Quando a gente começa a estudar, a gente começa a ver o quão profundo é você imaginar que Adonai entregou e fez a outorga da Torá no deserto para que não fosse posse de um único povo, mas que fosse para todos. É algo fenomenal. O período que Israel passou no deserto, ele passou sendo trabalhado, tratado, porque ali ele dependia por completo do Eterno para tudo. E isso tem que ser a verdade em nossa vida, devemos depender do Eterno para tudo. Só que eu fui atrás e pedi ao Eterno, quando comecei a estudar durante a semana, no início, para que ele me desse algo diferente do que eu já havia estudado antes, que ele me fizesse refletir, porque esse é nosso objetivo. A gente vai estudar a Torá, tem passagens que são mais complicadas do que outras, e a gente tenta extrair aquilo algo novo para a nossa vida, mesmo que não seja tão novo para vocês, às vezes é algo novo na vida de alguém, é uma observação por um ângulo diferente na vida de alguém, e Adonai ele fala através da palavra dele, e é algo fenomenal. E eu fui estudando durante a semana e ele falando ao meu coração no cotidiano do meu trabalho. Essa semana eu trabalhei um pouquinho mais do que o normal. Eu tive minha semana toda preenchida no trabalho, até fora do horário de serviço, até mais tarde um pouco, às vezes mais cedo. E isso encurta o nosso período de estudo. Eu gosto de folgar durante a semana para passar um dia ali meditando, pensando, refletindo, e o tempo foi mais curto. Então o que ele fez? Ele foi me mostrando durante o meu serviço aquela mensagem que ele queria para o meu coração através dessa parashá. Mas antes disso eu vou fazer um pequeno resumo para você entender o que se passou durante essa parashá. A parashá inicia da seguinte forma: é realizado o recenseamento do povo judeu, feito no segundo mês de seu segundo ano no deserto. Aqui é a quarta vez que o povo que é feito o censo no meio do seu povo. Adonai determina, então a parashá começa dessa forma.
E logo após tem uma outra parte muito interessante, que é a estrutura do acampamento é então descrita, com a tribo de Levi no meio, guardando Miscã, o tabernáculo, e cercada pelas 12 tribos de Israel, cada uma na área que lhe foi designada. E isso é, para mim, o ponto principal da onde a gente vai partir, começar a trabalhar, onde Adonai falou ao meu coração. E mais 2 pontos para a gente encerrar, que a Paraxá nos mostra ali, que é feita a designação da tribo de Levi como os líderes espirituais, separado. Aí no lugar do primogênito, eu tenho agora a tribo de Levi. Eles vão ser aqui os líderes espirituais, aqueles que vão lidar com o serviço santo. E o seu próprio censo é realizado, a parte do povo de Israel. Foi feito o censo do povo de Israel, sem contar a tribo de Levi, e depois é feito o censo da tribo de Levi. E a porção da Torá conclui com as instruções dadas à família de Quehat, o segundo filho de Levi, pelo seu papel em lidar com as partes mais sagradas do Miscã. Isso é fenomenal. E quando eu li essa paraxá, eu disse, poxa, eu não queria falar novamente sobre deserto, Senhor. Falar novamente sobre o deserto, eu já falei até em outras paraxás, eu quero observar algo novo aqui. E durante a semana de serviço, eu notei lá no meu trabalho o núcleo evangélico que existe lá no quartel do qual faço parte, várias pessoas que se unem uma vez na semana para fazer um culto ao Eterno, pessoas de diferentes igrejas, denominações, se unem, e durante essa semana, algo que já havia sido marcado antes, haveria um culto especial, com mais pessoas, um ambiente todo trabalhado. Eu ajudei na preparação de slide, da parte técnica. Ia ser algo muito bom. Não pude participar no dia porque recebi uma missão diferente em outro local e não pude estar presente. Mas, durante toda a semana, eu comecei a observar aquele trabalho de formiguinha, de cada um como parte do corpo do Machia, fazendo o seu papel. Um organizando as mesas e cadeiras, o outro limpando o ambiente, o outro preparando as flores, a toalha, o outro ensaiando, chamando o irmão que vai cantar, vamos ensaiar, vamos preparar. Aqueles membros do corpo do Machia trabalhando de forma unida, algo fantástico. E quando eu olhava para Paraxá e via ali Adonai separando o povo, fazendo o censo no meio do povo, mas determinando, olha, aqui vai ficar o Miscã, ao redor de em cada posição, virada para o leste, para o oeste, uma tribo. Dentro da tribo de Levi eu vou separar, e essa família vai ficar com isso, essa família vai ficar com aquilo. Ele começa a mostrar cada membro tendo a sua função dentro do corpo do Machia. Eu achei fantástico, eu disse, poxa, realmente, Adonai, ele tem essa característica de querer tudo organizado, tudo se faça com ordem e decência na casa do Senhor. O corpo do Machia funciona de forma perfeita, cada membro executando uma função. E eu comecei a refletir sobre isso durante toda a semana. Eu disse, não, eu tenho que falar a respeito disso. Porque isso é o que nos espera no Olam Rabá, independente de qual organização, instituição religiosa você faça parte, mas se você crê no Messias de Israel, no Deus de Israel, você faz parte desse corpo do Machia, onde membros, por isso que eu coloquei 1 Coríntios 12, para que fosse lido hoje, você faz parte do corpo do Machia, independente de se você é a unha, a cutícula da unha, você tem a sua importância no corpo do Machia, a sua função, e você deve exercê-la. E eu comecei a observar e fazer comparações. A gente sabe que existem divergências, mesmo no meio judaico, entre judeu e judeu, entre os judeus e cristãos, divergências teológicas existem, mas isso eu começo a observar, não pode ser empecilho para que o corpo do Machia, que é composto não somente de judeus, trabalhe de forma correta. O corpo do Machia, a gente vai ver que ele é composto não só de judeus, e nunca foi específico, vai ser só o povo judeu, e nem vai ser, agora é um novo corpo, o antigo não serve mais, nunca foi. O nosso entendimento tem que estar no local correto. O corpo do Machia é formado por judeus e não judeus, que creem em Adonai como seu único, como um único Senhor, como um único Deus. Não existe outro além dele, que tem a Yeshua, a Jesus como seu Messias. Tem que estar tudo no seu devido lugar.
tem que pensar junto. Existem divergências, existem. E essas divergências, com o tempo, tem que acabar. O projeto de Adonai é que não existe essa divergência no Olam Rabá. Só vai existir uma Torá. E o mundo todo vai seguir essa Torá. Então, eu vou ler com você, antes de acabar atropelando aqui os slides, eu quero ler com você alguns slides, algumas passagens onde nos falam a respeito disso, do corpo do Mashiach, porque são tantos os textos que Paulo, que Shaul, coloca ali na Brit Hadashah a respeito disso, a gente vai ver várias referências, que a gente começa a entender que existia, naquela época, uma divergência, que o corpo do Mashiach ali, os judeus que faziam parte, que estavam encarregados de ensinar a sã doutrina, ensinar ali a Torá, tinha essa divergência entre um e o outro, entre a função que um vai ter, o outro não. E isso é natural do ser humano. Porque fulano ficou com aquela parte que é mais sagrada, é mais importante, ele vai acender a menorá e eu não posso acender. A gente vai ver nas próximas parachotes, a respeito da revolta ali de Corá, e você vai ver que isso aconteceu desde aquela época. Adonai, mesmo assim, distribuindo tudo da forma correta, sempre se levanta no coração de alguém algo errado, um sentimento errado. Poxa, eu faço a limpeza aqui porque não me dão uma oportunidade de pregar, porque não me dão uma oportunidade de fazer uma outra função mais nobre. Todas as funções no corpo do Mashiach são nobres. Todas as funções são importantes. Na igreja se pensa que o levita é aquele que canta, então todo mundo quer cantar e tocar porque eu sou levita, são importantes. O levita era aquele que limpava tudo, que carregava, desmontava o tabernáculo Miscã ali no deserto, fazia todo o serviço braçal, suava de verdade. O levita é aquele irmãozinho que está ali limpando, varrendo. A função dele é extremamente nobre. A de todos têm uma função no corpo. E por isso que Paulo chegou a dizer, olha, não é porque você é olho que você vai dizer, eu queria ser pé é mais importante porque carrega o corpo, anda, eu não quero mais ser olho. Não, irmão. E essa contenda provavelmente já existia, porque ele relata isso em vários textos, ele fala a respeito disso. Deixa eu passar aqui para o primeiro slide, o senhor pode marcar o slide aí para passar. O primeiro slide a gente tem... Pode passar o mouse, ó. Se passar o mouse jogando para a tela de cá. Um momentinho. Aqui, ó. Cadê? O slide está cá. Pronto, marcou ele. Agora a gente consegue passar. Eu coloquei um subtítulo aqui para a gente, que é a organização do corpo do Mashiach. Essa organização eu vi de forma perfeita, algo que primoroso no meio cristão, e eu acho que o judaísmo tem muito que aprender, somos um corpo com eles, tem coisas que eles fazem que são fenomenais. Organização para festa, eles se unem e batalham e juntam, fazem de tudo para que aquela festa seja perfeita e tudo bem feito. E eu não vi contenda alguma naquilo. A gente tem muito o que aprender uns com os outros, porque temos que ser dessa forma. Esquecer aquela placa que existe, eu sou judeu, messiânico, da congregação, Morat Yeshua, eu sou da tal, e você pensa um pouco diferente, eu não quero conta, e o nosso Deus é um só. E aqui eu penso diferente do Roche em algumas coisas, de Neudijan, a gente nunca vai ter alguém que a gente acredite e que vai ser 100% com a nossa forma de pensar. Tem textos que nos dão a opção de você divergir sem que haja ninguém certo ou errado, são formas de pensar diferentes, mas que acaba culminando na mesma resolução ali. Então, não existe nada de errado nisso. E o senhor pode passar o texto que a gente vai ler aqui, Romanos 12, de 4 a 5, diz o seguinte: pois assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, embora muitos, somos um só corpo no Mashiach, e individualmente um dos outros. Pode passar para o próximo. Uma sequência de slides aqui, onde Shaul, principalmente ele, sempre, mostrando essa referência que a gente tem que ter. Somos um no corpo, um junto com o Mashiach, o corpo do Mashiach. Conseguiu? Pode passar para o próximo. Pode passar no...
pode deixar. São vários textos que a gente vai acabar lendo aqui para poder ter esse entendimento de corpo e de vários membros. Depois eu tenho uma analogia para fazer a respeito disso de uma outra forma que vai trazer um entendimento mais profundo. Porque assim, 1 Coríntios 12, a gente acabou lendo isso hoje aqui, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também o Mashiach. O corpo do Mashiach são várias pessoas de denominações, de locais diferentes, de línguas diferentes. Lembre-se que no Olam Rabá, todas as nações, isso é dito lá em Apocalipse, todas as nações, todos os reis subirão ano a Jerusalém para adorar a Adonai e comer do fruto da árvore da vida. É algo que vai ser feito anual. Todas as nações e todos os reis. Ou seja, não vai ser o mundo todo é Israel. O mundo todo é judeu. Nações diferentes, línguas, costumes diferentes vão estar subindo para adorar a esse Deus. A Torá vai ser uma só. O entendimento da Torá vai ser um só, aquele que o Mashiach estará trazendo à mente e o coração de todos. Mas diferentes formas de falar, de agir, de celebrar. Ou você acha que Adonai só gosta da forma que a Moreste Yeshua conduz o serviço? Ah, tem que ser assim, desse jeito. Ele gosta de diversidade, ele gosta dos irmãozinhos lá na África, que cantam com alegria aquelas músicas bem animadas, que dançam durante o culto, celebram. Ele gosta do irmãozinho cristão, evangélico, pentecostal, ele gosta dessa diversidade. Ele próprio criou essa diversidade. A gente vai ler alguns textos que mostram que o próprio Adonai é quem deu. O Ruach é quem dá essa capacitação, essa forma diferente de agir, o chamado diferente. Eu conversei até recentemente com um irmão que disse, não, irmãos, realmente, o judeu tem um chamado, o cristão, servo do Eterno ali, ele tem um chamado diferente do judeu. Concordo, mas tem chamados que são para ambos. O chamado que o Mashiach deixou de você fazer discípulo, de você passar essa mensagem adiante, é para judeu e não judeu. Mas eu fui alcançado um dia pela mensagem trazida através do irmão cristão. E a maioria das pessoas que eu conheço que estão no judaísmo messiânico hoje, conheceram a Adonai, conheceram a Yeshua pelo seu nome de Jesus, que é apenas uma mudança com o passar do tempo, que foi alterando, e tem várias explicações do porquê chegou nesse nome, mas que ele atende quando você chama por esse nome também, ele entende o seu coração, a direção para quem você está direcionando, ele entende que é para ele, não tem nada de errado, só que estamos numa casa judaica, então a gente vai chamar pelo nome correto, judeu, ele é Yeshua HaMashiach, Yeshua o Messias. Ele mesmo traz uma capacitação, e eu fui alcançado dessa forma. Eu tinha uma mente e um entendimento diferente, e nisso eu acabei divergindo por muito tempo, até me encaixar e encontrar o local onde estou hoje, onde buscamos um entendimento mais profundo e mais próximo do original ali, do que os apóstolos ensinavam, do que os profetas ensinavam e viviam. Sim, isso é bom, é ótimo. E é ótimo que eu tenha esse discernimento de que eu devo passar isso adiante. No meu trabalho, onde eu estiver, falou algo assim, ai meu Deus, falou o nome de Deus, eu já estou, opa, falou, citou como é, vamos aqui conversar um pouquinho. Deu uma brecha, você tem que passar esse conhecimento adiante, porque da mesma forma que você foi alcançado e hoje você pensa diferente, outras pessoas vão ser. Não é, hoje eu entendo, fico calado, não falo com ninguém. Somos irmãos, cristãos, judeus, todos que creem no Mashiach, todos que creem em Adonai fazem parte do mesmo corpo. Tem que existir diálogo, não brigas, mas diálogo. Em algum momento você vai ser alcançado por uma mensagem que ele vai trazer, você vai dizer realmente aquilo faz sentido, e ele da mesma forma vai aprender com você. Mas o corpo é um, e tem que ser nutrido pelo mesmo sangue, porque o corpo... Toda parte do corpo do ser humano ele é nutrido pelo sangue que circula pelo corpo.
Esse sangue leva o oxigênio e a alimentação para toda parte do corpo. Quando você extrai parte do seu corpo e ele não faz mais parte, ele está fora, você arrancou, o corpo continua fluindo e vivo, mas aquela parte ela apodrece e morre porque não existe mais o sangue circulando, bombeando oxigênio e minerais. E a gente vai fazer uma analogia também de uma forma que fique mais claro para você entender com relação ao que Saul fala em Romanos 11, se eu não me engano, aonde você é enxertado na oliveira, você é o zambujeiro e é enxertado na oliveira, e você se alimenta da seiva que passa pela oliveira, que sai das raízes, passa pelo tronco, chega até você. Ou seja, o corpo do Machia é um, o alimento tem que ser um só para todo o corpo. E que alimento é esse? A Torá, dentro do contexto correto, os ensinos dos profetas e dos apóstolos dentro do contexto correto, sem adulteração. Porque hoje você pega a Bíblia para ler, eu estava conversando com o irmão lá, e a respeito de Trindade, conversando com ele de forma educada, a gente é muito amigo, e aí todos os textos que ele puxava, não, mas aqui fala assim, e todo mundo fazer discípulo, e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu disse, observe direitinho na sua Bíblia aí, se não está em itálico essa parte final, observe que isso aí foi um acréscimo que foi colocado. Se você pega as Bíblias mais antigas, não tem. E aí você vê adulterações que são introduzidas para tentar trazer um entendimento do texto, mas acaba, na verdade, trazendo um entendimento errado. E por aí vai. São essas conversas que a gente pode ter de forma amigável e trazer esse conhecimento e passar adiante. O contexto tem que ser o correto, para que você se alimente da seiva que flui pela oliveira, você que está enxertado ali, e que você passe a produzir frutos. Eu vou logo entrar por essa analogia aqui para explicar melhor, depois a gente volta para os textos. Porque quando a gente sai do corpo e passa para essa analogia que é tida lá em... Deixa eu ler para você, se eu não me engano está em Romanos. Eu deixei até salvo aqui, deixa eu pegar para a gente ler o texto, para ficar bem completos. Romanos 11, 17 e 18. Diz assim, ó. E se alguns dos ramos foram quebrados, e se tu, sendo zambujeiro, fostes enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Aí vem a teologia da substituição, que muitos tentam retirar Israel da posição que está para se colocar como novo Israel. Errado, está errado, não existe isso. Adonai nunca abandonou seu povo, e Paulo fala a respeito disso. Adonai abandonou seu povo? Jamais. Eu, inclusive, sou judeu, faço parte desse povo, e fui separado para levar a mensagem a todos os goíns, a todos os gentios. Ele era o mensageiro que foi destinado a levar essa mensagem a todos os gentios, porque para fazerem parte desse corpo. Então, quando você pega e começa a imaginar o zambujeiro, que é uma oliveira brava, é como aqui a gente conhece muito mamão. O mamão tem um que dá fruto, e o outro que é idêntico, igualzinho, mas ele não produz fruto. A gente diz que é um mamão macho, não produz fruto. O zambujeiro, ele é essa oliveira. As características, você olha, é idêntico, é a mesma árvore ali, mas na hora ela é brava, ela é estéril, ela não produz fruto. Não é uma árvore diferente enxertada na oliveira. É a mesma, mas não produz fruto. E na hora que ela é extraída, o galho, removido alguns, como ele fala, os galhos naturais, foram removidos alguns, e ela é enxertado, a seiva que percorre desde a raiz por todo o tronco e que alimenta toda a árvore para produzir a oliveira, a azeitona ali, passa a correr por esse galho de uma oliveira brava, infértil, e ela começa a produzir o mesmo fruto que toda a árvore. Isso acontece, isso é o que a gente tem que ter ideia como o corpo do Machia, enxertado nele, fluindo a mesma mensagem, que tem que ser uma só. É isso que tem que ser restaurado. Por isso que o Ensinando de Sião, a gente aqui costuma ensinar muito a respeito disso, de restaurar as raízes da fé. Retirar aquele cordão umbilical que está preso ali em Roma, distorcendo tudo, e trazer para você entender que a Torá, os profetas, a Brit Hadashah,
é um livro judaico, você tem que ter uma mente e pensar como os judeus pensavam antigamente, para você colocar tudo no seu contexto correto e entender, porque o próprio Mashiach disse que não veio abolir a lei permaneceria a mesma, e ai daquele que altere qualquer coisa na lei. Então a gente tem que ter esse entendimento, colocar e se alimentar. Se você começa a se alimentar, todo mundo da mesma palavra, da mesma seiva percorrendo ali, você produz frutos. Eu estava refletindo a respeito disso porque eu cultivo plantas. Eu tenho plantas no meu quintal, eu cultivo bonsai, e a gente faz enxerto. A gente faz enxertos, e eu tenho plantas lá que são enxertadas. Só que o enxerto que a gente conhece aqui é totalmente diferente. E isso é o que tem acontecido, e isso reflete no que ocorre hoje no mundo secular, em tudo, na vida do cristão. Isso que eu vou contar aqui, o que acontece da forma que é enxertado, reflete na nossa vida hoje em dia. O enxerto que é feito hoje é o seguinte: eu quero produzir fruto mais rápido, eu vou extrair um galho de uma árvore que já é velha, já produz frutos, e vou enxertar em uma muda. Aquele galho vai começar desde já a produzir fruto. Só que você não enxerta um galho de laranja em uma muda de laranja, porque é mais fácil daquele galho secar e não vingar. Ele é enxertado em um limão, em um pé de limão, que é mais resistente a pragas e vinga melhor. Ou seja, a laranja é enxertada no limão. Ela vai produzir limão? Não, ela vai produzir laranja. Vai ser diferente. Hoje você vê, o cristão, o goim, é enxertado na oliveira, mas ele não quer produzir o mesmo fruto, ele quer produzir outro, quer ser uma goiabeira, quer ser um pé de manga, e não é isso que a gente vê. A gente vê a palavra de Deus nos orientando que o goim, o gentil, ele é igualzinho ao judeu, a mesma espécie de planta, os dois são, só que um não produz o fruto, precisa ser enxertado para produzir, para receber a palavra e se alimentar da mesma palavra, para que comece a produzir o fruto da forma adequada. Será que essa é uma mensagem fácil de passar para os nossos irmãos? Será que ele vai entender, ele vai aceitar? Não, mas os judeus são terríveis, e o tempo todo a Torá mostra lá coisas terríveis que eles fizeram, e eles crucificaram Yeshua. Irmãos, era necessário que tudo acontecesse dessa forma. E eu louvo a Adonai porque a Torá não esconde nada, mostra erros de patriarca, mostra erro de todo mundo, para que você aprenda com aquele erro, com o que veio de consequência na vida deles com aquele erro, e não cometa o mesmo. Mas só que a gente só aprende com nossos próprios erros, e olha lá quando aprende, né? A gente vê o erro ali descrito, a gente vai e comete, às vezes comete coisa pior, e aí a gente aponta e quer ser melhor do que o outro. Cuidado. Você faz parte do corpo, você não é melhor do que o outro, você apenas está seguindo e fazendo uma função diferente, porque no corpo existem funções diferentes para cada membro. Vamos ler o restante dos textos para a gente ganhar tempo, porque eu quero terminar no horário exato, tenho 10 minutos. 1 Coríntios 12 diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é o Mashiach. Há um só corpo e uma só ruach, como também foste chamados em uma só esperança da vossa salvação. Só existe um corpo. O corpo do Mashiach é um só. Não adianta tentar criar, eu sou diferente, Adonai está comigo, não está com você. O corpo é um só do Mashiach. Só existe um caminho, não existe mais de um. Colossenses 1:24 diz: agora me alegro no meio dos meus sofrimentos por vós, e cumpro na minha carne o que resta das aflições do Mashiach, por amor do seu corpo, que é a Kehilat, que é a congregação. A congregação do Mashiach, judeus e não judeus juntos, é o corpo do Mashiach. E ele fala a respeito disso. Em todas as cartas dele ele recita isso. Efésios 5:29 e 30 diz: pois nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a nutre e preza, como também o Mashiach, a sua congregação, a sua Kehilá, porque somos membros do seu corpo. Colossenses 3:15, e a Shalom do Mashiach, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em seus corações e sedes agradecidos. Repreensões o tempo todo, porque para que não exista esse tipo de separação dentro da congregação do corpo do Mashiach, você tira por aí que existiam provavelmente muita confusão. Judeus e não judeus convivendo junto dentro da mesma congregação, e um querendo ser melhor que o outro, e Paulo está ali alertando o tempo todo.
Devemos ter cuidado com isso. Efésios 4,16, do qual o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Para crescimento e edificação precisa o quê? Que todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, ligado e auxiliado por todas as juntas, tudo trabalhando de forma adequada, de forma perfeita. Foi isso que eu visualizei essa semana. Foi isso que me chamou a atenção. É isso que eu imagino na nossa vida. Vai ter uma festa hoje à noite. Todos irmãos, tiveram irmãos que já passaram aqui durante a semana, Ruth e Luiz já passaram, já arrumaram, já deixaram adiantado, a gente já chega mais cedo, cada um faz uma parte, daqui a pouco a gente está numa celebração, cada um traz uma coisa, um prato, um alimento, e a gente faz uma festa bonita. O corpo do Mashiach é assim, cada um fazendo uma parte, cada um ajudando, para que tudo dê certo, para que a gente seja edificado e a gente possa crescer. Isso aqui foi lido hoje e a gente precisa prestar atenção, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é o Mashiach. Pois em uma só rua fomos todos nós imergidos em um só corpo, quer judeus, quer arameus, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só ruach, o Espírito de Adonai que desce sobre escravos, livres, arameu, judeu, brasileiro, chinês, é um só. Porque as atitudes têm que ser diferentes, porque a palavra tem que ser interpretada de forma diferente. A palavra tem que ser interpretada pelo ângulo, pela mensagem correta, colocando ela no contexto correto. Esse tem que ser a busca constante. Essa foi minha busca o tempo todo, aprendendo, mudando. Hoje eu acreditava que era de um jeito, amanhã eu entendia diferente, vinha uma luz diferente da parte de Adonai, e eu, poxa, realmente eu estou errado, vou me corrigir. Tem pessoas que não, eu acredito que é assim, e isso é muito difícil, como eu escuto direto. Quando eu converso com alguns irmãos, que a gente acaba explicando um pouquinho, bem de leve, poxa, mas isso é muito difícil, assim é mais fácil, é assim é mais fácil, e a gente fica com fácil. A gente fica com o que é orientado. Eu costumo dizer, você tem que pensar com o seu cérebro. Você não tem que pensar com o cérebro do irmão, porque o irmão pensou, fez uma mensagem bonita, ele falou, está tão bonito que deve ser verdade, vou acreditar aqui. Vou pensar com o cérebro do irmão. Não! Adonai te fez um ser inteligente, consciente. Ele disse que você deve olhar, meditar aqui. Quando alguém estiver lendo, você tem que comparar e ver se é aquilo mesmo, para que você não seja enganado por uma vã doutrina, ser levado. Você tem que pensar com o seu cérebro, não com o cérebro do pastor, com o meu. Cada um tem a sua inteligência, você tem a sua capacidade mental de discernir o que é certo e errado. Busque crescer, ler, entender, não ficar apenas na mensagem que alguém passou e leu. Você vai ver como você começa a entender que existem formas diferentes aqui, que a Adonai está lhe conduzindo por um caminho diferente, que talvez aquilo que você acreditava estava errado, e você deve corrigir. Quando você sai... Culto racional, perfeito. Transformai a vossa mente pela renovação do seu entendimento. Romanos, eu acho que é 2, o capítulo 2 de Romanos. Ali, Paulo alerta, você tem que mudar, renovar o seu entendimento, não fique preso a doutrinas de homens, sem entender profundamente o que o texto quer falar. Não fique no superficial, aprofunde, renove a sua mente. E para finalizar, eu coloco o texto aqui, uma mensagem para você refletir. Yeshua é o cabeça, e a direção que ele ensina deve ser seguida por todo o corpo. Yeshua, ele é o cabeça. O cabeça aqui, a minha cabeça diz, levante o braço direito. Manda o impulso, o braço direito levanta. Ande para a esquerda, é a cabeça quem determina. Yeshua vai e traz um ensinamento. E diz isso, diz aquilo, e ensina por onde ir. Aí o corpo pega e quer ir para o outro lado. Como é que você diz fazer parte do corpo do Mashiach e você quer seguir sentido contrário o que a cabeça determinou, o impulso que passou ali dos neurônios, desceu pelo corpo e mandou você fazer tal coisa? A mão quer
fazer o que ela quer sozinha. É Parkinson, está tremendo sozinha, sem o cérebro mandar, está querendo... Tem algumas doenças que a pessoa fica com o impulso de... Mas o corpo do Mashiach, ele é um corpo sem mácula, sem ruga, ali não pode ter doença, pode ter nada. Não é o pé querendo ir por um lado, o outro querendo ir para o outro, não. A gente tem que caminhar, e caminhar pelo caminho correto, porque o final ali você sabe que a porta é estreita. Então não adianta você querer alargar os passos e experimentar andar por tudo que é lugar. O caminho é um só. Quer para judeus, gregos, arameus, o caminho é um só. A diversidade de pensamentos existe, de teologia existe, mas isso tem mudado. Eu tenho visto um crescimento no meio cristão muito grande de congregações que estão tomando um rumo diferente. A congregação que eu fiz parte por 14 anos, antes de passar a congregar aqui, ela, depois de muito tempo, até depois que eu já não estava mais lá, o pastor passou a ter consciência e começou a guardar o sábado, começou a ter uma visão diferente, mudou. Sabe, tudo aquilo que eu conversava com ele, que eu tinha de entendimento, que eu dizia, não, pai, tem que ser, porque está assim, assim. Tudo que eu era recriminado, ele passou com o tempo, porque o Ruach muda as pessoas. Você pensa que você falar isso para uma pessoa, a pessoa contestou, agora não aceitou, que aquilo não vai fazer uma mudança? Vai. No momento certo, aquilo vai ficar remoendo dentro dele. E ele vai, se ele pensa, se ele reflete realmente na palavra de Deus, ele vai mudar. Aconteceu comigo, eu tomei um choque quando entrou uma pessoa na loja que eu trabalhava, logo no início da minha caminhada, já aconteceu aqui várias vezes, e a pessoa chegou para mim e disse, o sábado é mandamento. Não me conhecia, não sabia que eu era cristão nem nada. O sábado é mandamento, deu as costas e foi embora. Uma mensagem que veio, você acha que se você chegar para o irmão e mostrar de forma carinhosa, não, irmão, o sábado ele é mandamento. O domingo, ele surgiu muito tempo depois, naqueles concílios da igreja, quando começaram a querer destituir, botar, não vamos botar o sábado, não vamos botar o domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo, aí você vai para o contexto correto, Jesus não ressuscitou no domingo, ressuscitou no sábado. Morreu em um sábado, ressuscitou no sábado. Por quê? Porque o início de festa é Shabat, e o Shabat semanal é o 7º dia. Ele morreu em uma quarta, ressuscitou no sábado, antes de se encerrar o Shabat. Quando você explica e você mostra para ele ali, não, o sábado é mandamento, por mais que você não consiga guardar na íntegra, em reconhecer que o mandamento é válido e reconhecer e santificar, não, o sábado é o dia correto, você já faz algo muito bom e Adonai já traz bênçãos para a sua vida, porque a Torá é uma para todos. Não vou também dizer que todos os mandamentos devem ser aplicados por judeus e por não judeus. A gente sabe que existem mandamentos que são para sacerdotes, mandamentos que são para mulheres, mandamentos que são especificamente para judeus, mas que o gentio, quando guarda, recebe uma bênção maior ainda do que a bênção dada ao judeu. Por quê? Porque Adonai quer que a Torá seja para todos. Isso daí eu não tiro da minha mente. Que Adonai quer que a Torá seja guardada, vivida por todos, porque é fonte de bênção. Cada mandamento que você guarda a mais, traz santificação a mais na sua vida. Você se torna uma pessoa mais próxima do Eterno. Você não vai ser santificado porque você ora 24 horas no dia. Você vai ser santificado por guardar e se limpar. Guardar, quanto mais mandamentos você guarda, mais longe do pecado você vive ali, da transgressão do mandamento, mais próximo e mais rua, mais poder da parte de Adonai vem sobre sua vida. Não é a oração, é a comunhão, é momento ali de conversar. Você tem que ter. Se você não ora, você também está ficando distante, está perdendo muito. Mas a santificação vem por guardar mandamentos. Então, quanto mais mandamentos você guarda, quer judeu ou não judeu, mais próximo do Eterno você fica. E como corpo, devemos nos alimentar do mesmo alimento, guardar mandamentos, ser edificado, porque se a mão recebe bênção, o corpo todo é abençoado. Se o pé recebe uma bênção e é curado, não está mancando, o corpo todo é abençoado. Então a bênção vem sobre todos, independente. Se você faz e tem uma missão que o Eterno determinou para você, no meio do corpo dele, faça. Porque você deve fazer o seu melhor. Eu não coloquei essa passagem aqui, eu sempre gosto de falar. Você deve fazer o seu melhor, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda, né? Que o Cortella fala sempre. E eu acho perfeito aquilo dali. Você no corpo do Mashiach tem que fazer o melhor que você pode. E enquanto você não tem condições para fazer melhor ainda, devemos buscar edificação e a paz com todos. Eu encerro a passagem, a palavra, e passo para o nosso Rosh, terminando no horário exato.
Muito obrigado. Eu vou tomar 5 minutos de Loures para fazer um comentário aqui, que essa frase aqui que Loures colocou me chamou muita atenção, né? Yeshua é o cabeça e a direção que ele ensina deve ser seguida por todo o corpo. Não tem uma coisa pior do que quando alguma coisa é organizada para seguir uma direção, né? Receber uma determinada instrução e seguir naquela direção e aquilo não obedece. Por exemplo, quem dirige aqui, quem é motorista, e já passou por a experiência de passar em uma pista com óleo. Já aconteceu comigo. Gente, é um negócio assustador. Quando você passa com um carro ou com uma moto em uma pista que tem óleo, você perde 100% perdido o controle. Você não tem domínio do carro. Ele vai para onde ele acha que deve ir. Você tenta puxar para um lado, puxa para outro, se frear é pior, não tem o que fazer. Você pode cruzar os braços que não vai conseguir fazer nada. Imagine a cabeça como a central de um corpo quando ela não é obedecida. É por isso que a deficiência mental é a pior das deficiências. A deficiência física de a pessoa aleijada de uma perna, a pessoa que tem uma deficiência em um membro qualquer, sofre, tem dificuldade, mas consegue viver melhor do que quem tem dificuldade mental. A pessoa que tem dificuldade mental, dependendo do grau, o que acontece? Tem que ficar reclusa. Tem que ir, se alguém chegar aqui, por exemplo, em Salvador, Hospital Juliano Moreira, né, que é famoso disso, você vai ver o quanto é terrível a deficiência mental. Ou seja, o corpo dele está, a pessoa que tem deficiência mental, o corpo está pleno em funcionamento, os membros estão tudo ali plenos, mas a central que controla o corpo, ela não está plena, ela tem deficiência. Aí o que acontece? O corpo fica igual o carro que está andando no óleo, sobre o óleo na pista, desgovernado. Então, quando se está em um lugar, quando você vive em um contexto, seja familiar, congregacional, no trabalho, o que for, que a cabeça não é obedecida, se torna algo parecido. Não tem como ter ordem. Quando a cabeça não é seguida, quando, seja em casa, seja onde for, a família, o pai de família que não é obedecido pelos filhos, o funcionário que não obedece ao seu chefe, e por aí vai, se torna igual o carro andando sobre o óleo, descontrolado, não tem governo. E Yeshua como cabeça, a gente sabe que muitas das palavras de Yeshua deixaram de ser seguidas. Eu falei aqui uns dias atrás, eu acho que foi 2 parachotes atrás, sobre aquele episódio do livro de Eusébio de Cesareia, foi, né? Não, eu falei sobre Eusébio de Cesareia, que as congregações da Ásia, que inclusive as 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse, elas deixaram de ser seguidas. A instrução dos líderes das igrejas da Ásia, das congregações da Ásia, lá nos primeiros séculos, deixaram de ser seguidas. E o livro de Eusébio de Cesareia, se eu tiver errado no nome do autor, porque são tantos os livros dos pais chamados Pais da Igreja que a gente erra, mas eu acho que é Eusébio de Cesareia. O que passou a ser seguido foi os que se intitulavam apóstolos, mas não eram originais, os 12 que acompanharam Yeshua. Os conselhos que Yeshua deu, os ensinamentos que Yeshua deu aos seus 12, deixaram de ser seguidos a partir de um dado momento, ficou de lado, e o que passou a ser seguido foi os conselhos dos apóstolos, que não faziam parte, não foram ensinados pelos 12 de Yeshua. A sucessão apostólica, vamos dizer assim, ela foi mudada. O livro de Eusébio de Cesareia deixa isso bem claro. Eu abordei aqui, eu acho que 15 dias atrás, bem claro. A cabeça que é Yeshua, ela deixou de ser seguida. O corpo passou a ser dominado por uma outra cabeça, que é a cabeça de César. É duro dizer isso, mas é César que impera. E Yeshua disse, dá a César o que é de César. Estão dando a César o que é de César. Ou seja, estão dando a César
o que era de Yeshua. Até o que não era de César, deram a César o que era de Yeshua, e é César que diz hoje como é que a coisa anda. Infelizmente é assim, a cabeça, que é Yeshua, deixou de ser obedecida. Tem se buscado restaurar isso? Tem, nós sabemos que existe no mundo todo, inclusive dentro das chamadas igrejas cristãs, tem muita gente pelo mundo afora fazendo o retorno, a techuvá, corrigindo isso, e Baruch Hashem, bendito seja Adonai por isso. Está sendo corrigida. Mas só que Yeshua vai voltar e essa correção não vai alcançar a todos, porque Yeshua mesmo disse que a porta é estreita e poucos entrarão por elas. Sabemos que a porta larga, o nome já diz, larga, entram muitos. Então, Yeshua deixou bem claro que a porta larga vai passar por ela muito mais pessoas do que pela porta estreita. Infelizmente, muitos vão continuar seguindo, tendo César como cabeça. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, usar o termo César. Eu creio que os que estão refletindo aí estão entendendo o que eu quero dizer com isso. Os que vão seguir a César e continuarão seguindo a César são maioria. Vão entrar pela porta larga. E o cabeça verdadeiro, que é Yeshua, é a porta estreita, que poucos entrarão. Mas que Adonai abra os olhos cada dia mais de pessoas, continue abrindo os nossos para que possamos nos aperfeiçoar, ajudar outros a se aperfeiçoarem, e que a gente receba também de outros que já aperfeiçoaram mais, para que possamos continuar aperfeiçoando. Fiquem de pé e vamos encerrar. Amém. לא שאותנו תהיה מפשענו, שרים אנו שיר אהבה. תיקן את דרכינו, ריפא את נפשנו, גילה לנו את פני האב. ועתה בואו אליו, נישא את קולנו, נשתחווה לאדון מלך עולם.